Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim? Valeu, Valdir. Obrigado. Maravilha. Então tá joia, galera. Boa noite, Patrick. Vamos dar início aí, né? A nossa aula, depois de uns dias aí que vocês tiveram uma semana de férias, né? E uma semana de palestra, né? Pessoal, vocês viram que eu coloquei lá para. Boa noite, Michele. Para vocês participarem do Encoad. Alguém já fez inscrição? Acho que a Bárbara, né? Parece que já fez inscrição no Encoad. Vocês viram lá? Vocês têm alguma dúvida em relação ao Congresso? Michele fez, né? O João Pedro, Ítalo. Perfeito, galera. Eu sei que muitas palestras vão ser durante o dia, né? À noite vai ser só na terça mesmo. E na quarta-feira nós vamos ter, acho que, o primeiro horário. Então eu sei que não vai ser à noite, assim, para vocês participarem, igual foi do Sebrae. Mas eu acho que é interessante participar, porque aquele congresso ele é caro. E esse ano está gratuito. Então, por isso que eu achei interessante participar, quem puder. Eu acho, eu não sei, tá, galera? Eu acho que eles vão dar certificado conforme a participação. Então, de acordo com as palestras que vocês participarem, é o que vai ter o certificado, tá? Então, não se preocupem, quem não puder assistir tudo, né? Então, eu acho, tá? Que eles vão dar certificado mediante as palestras. Boa noite, Bárbara. Então, fiquem de olho lá, tá? E aí eu vou estar lembrando vocês, a Bárbara se inscreveu, né, todos os dias, eu também me inscrevi, e apesar que eu não vou poder participar também de tudo, mas eu já pedi para meus alunos de Fernandópolis também, de Pereira Barreto, então todos vão participar, e até chegar o dia a gente vai conversando aí, vai entrando num consenso. Dia 7 de setembro é feriado, então não tem aula, que seria a minha aula, né? Aí no dia 8 a gente tem esse congresso, então. No dia 9, só o primeiro horário, no segundo horário, aula normal. E na quarta-feira, né, a gente vai ter aula normal, porque aí o congresso termina durante o dia. Beleza, pessoal? Nenhuma dúvida? Tranquilo? Ô, Éder, se é obrigatório? Olha, eu acho uma oportunidade, né? Eu acho uma oportunidade muito boa, tá? Entendi, Éder. Eu acho uma oportunidade muito boa. Que nem eu falei para o pessoal, o Encoad, ele é um congresso caro, né? Esse ano está com muitas palestras boas. E na terça-feira a gente não vai ter aula devido ao congresso, tá? Então, no lugar da aula vai ser o congresso. Então, na hora de comprovar a presença, né, seria por meio do certificado que vocês vão ter de participação. Então, eu peço para participar, acho que é muito bom, né? E é uma oportunidade, porque, como eu falei, ele é muito caro. O ano que vem, com certeza, vai ser cobrado. E vai ser presencial, porque esse congresso ele é presencial, ele não é online. E esse ano, acho que a Dudu Júnior você vai ter que fazer relatório. Ah, fazer relatório? Olha, só se o aí vocês têm que conversar com o professor de terça-feira, tá? Para mim não precisa, certo? Para mim não vai ter necessidade. Agora, vocês têm que conversar depois, que nem amanhã vocês têm aula, né? Aí vocês conversam com o professor e verifica com ele. Na verdade, Bárbara, essa questão do relatório é o seguinte, né? Eu sei, mas é porque é uma forma de comprovar, né? Que o aluno participou, estava lá. É igual aula, né? Tem vezes que eu estou gravando a aula e aí eu paro de gravar. Mas enquanto o último aluno não sai, ela continua gravando. Vocês terem uma ideia, quarta-feira eu estava dando uma aula, o aluno não saiu da sala, porque ele só ligou a tela, né? Só ligou a tela e deixou lá, como se ele estivesse assistindo, mas era mentira. A minha aula acabou 10h30 da noite. Sabe que hora que ele foi sair da sala? 7 horas da manhã. Então ficou gravando a noite inteira essa aula até ele sair. Então tem muita gente que, infelizmente, né, os bons pagam pelos ruins. Tem muita gente ruim que só faz de conta que está aqui, né? Alguns estão aqui assistindo aula, participando, outros não estão. Só que é o seguinte, o que eu penso, cada um é adulto, né? Sabe o que quer. Mas a gente tem que exigir, né? Porque depois vai que a gente cobra em prova isso, né? Pede alguma coisa em prova. Aí o aluno não vai saber. E aí vai falar que a gente não deu, não explicou. Mas na verdade faz parte da matéria, tá, Bárbara? Então então por isso que pede relatório. É uma estratégia de professor, né? Eu sei que muitos não gostam, mas é uma estratégia, né? Infelizmente, a gente tem que pagar um preço para conseguir alguma coisa, né?
E relatório é fácil, né? Não é difícil. Relatório você pode fazer na hora e já vai registrando, né, o que a pessoa fala. É até uma forma de você aprender. Eu, pelo menos, quando vou na igreja, quando eu estou numa aula, quando eu estou assistindo alguma coisa, eu sempre faço anotação. Eu acho importante, porque é uma forma da gente aprender também. Então, quando a gente pede relatório, não é para sacanear, nada disso, é uma forma de vocês aprenderem. É que vocês ainda estão no primeiro ano, tal. Quando vocês estiverem participando de semana acadêmica, né, que vai ter, esse ano não vai ter, mas o ano que vem nós vamos ter, depois vocês vão ter nos outros anos, vocês vão ver o quanto que é importante fazer anotação, tá? E isso vai se tornando algo natural. Isso para quem quer aprender, óbvio. Para quem só quer um diploma, não precisa. Mas para quem quer aprender, isso faz parte. Pelo menos tudo que eu sei, o que eu aprendi hoje, fui anotando, né? Foi fazendo os relatórios para mim, né? Nem sempre aonde eu estava estudando, onde eu estou indo, né? Eles pedem relatório, mas eu faço para mim. Eu acho que é muito importante para aprender, para guardar, né? É a mesma coisa. Como que eu vou dar uma aula aqui sem ter conhecimento, né? Para eu ter conhecimento, eu tenho que anotar, eu tenho que escrever, eu tenho que, né, relembrar. E a nosso cérebro, para ele poder lembrar alguma coisa, a partir da visualização, né, de você ver, ouvir e principalmente de escrever, né? Então o relatório tem essa função. Mas assim, tranquilo, vocês estão no primeiro ano ainda, vocês ainda têm ainda mais outros anos aí, vocês vão ver o quanto que é natural quando a gente quer aprender mesmo algo, né? Não quer só um diploma, a gente vai fazendo isso por natural. É natural você querer anotar, você perguntar, né? Vocês vão ver no último ano, nas minhas aulas, além de eu dar seminários, eu peço para os alunos fazerem perguntas, né? Por quê? Também é uma forma do aluno aprender e prestar atenção naquilo que ele está ouvindo. Vocês entenderam? Então é para isso que serve o relatório. Tá ok, pessoal? Alguma pergunta a mais? Professor, desculpa, eu não queria te interromper no que você estava falando. Eu entrei, você já estava falando de relatório. É relatório do que o senhor está falando? Não, é que me perguntaram se teria que fazer relatório para o ENCOAD, né? E eu falei que para mim não. Para mim não precisa, porque eu estava falando para eles que o relatório ele é para aprender, né? Você escreve para relembrar, para você guardar. Mas no meu caso eu não vou pedir não, tá? Até porque eu não é o dia da minha aula, né? Aí vocês podem estar conversando com o professor de terça, né? Das duas primeiras aulas, que é onde vai ter o congresso ainda, se ele quer algum relatório, alguma atividade, mas vocês podem conversar. Então, para mim, não precisa, tá, pessoal? Eu não vou querer relatório nenhum. Tá joia? Era isso, Thaís. Mais alguma dúvida, galera? Então, Éder, é isso que eu expliquei, né? Infelizmente, esse congresso, ou felizmente, né? Depende de cada um. Esse congresso, ele ocorre mais durante o dia mesmo, né? A ideia é durante o dia. É porque ele é presencial, na verdade, né? Então, todo ano o pessoal vai para lá, fica lá no congresso, né? Então aí muitos vão lá para posar mesmo, né? Ficar lá, porque essa é a ideia do congresso. Esse ano, devido à pandemia, não tem como, né? Então é complicado. Mas a ideia é essa mesmo. Mas eu sei que tem muitos trabalhos, mas pelo que eu vi na minha inscrição, acho que quem fez inscrição deve ter lido também, ele coloca, depois que você faz a inscrição, que os certificados vão ser explicados como que vai ser feito durante as palestras. Eu acho que só vai receber certificado dependendo da palestra que você assistir. Então, a que você assistir, você ganha certificado. A que você não assistir, você não ganha. Eu acho que é assim, tá, gente? Eu não tenho certeza. Mas eles vão estar explicando, segundo o que eu vi na inscrição, no horário das palestras. Então, eu acho que vai ter deve ter alguma lista de presença online, né? Para quem estiver participando assinar, eu acho, não sei. E de repente eles vão verificar quem participou mesmo, né? E aí vão estar entregando o certificado mediante as palestras que vocês participaram, ok? Não vai ter aula normal, tá? Não vai ter aula normal. Vai ser assim, terça-feira não tem aula, né? Vai ser o congresso. Quarta-feira, as duas primeiras aulas vocês terão congresso, as duas últimas normal. E depois, na quinta-feira, se não me engano, né? Acho que vai ter isso, são 3 dias, né? E na quinta-feira ele acaba antes da aula. Então, na quinta-feira vocês vão ter aula normal. Então, aula normal na quinta, na quarta as duas últimas e na terça é o congresso, tá? É a participação no congresso.
Pessoal, aproveita, tá? É gratuito, é a primeira vez. Pelo menos participar na terça-noite, certo? Mesmo que vocês não participem durante o dia, pelo menos na terça-noite, participem do congresso, que eu acho que é importante para vocês aí já começar a se habituar, né? Vocês podem perceber, o pessoal da saúde, eles têm muito conhecimento da área deles, né? Quem é bom na área da saúde é porque, além de aula, participa de muitos congressos, feiras, eventos, né? É um pessoal diferenciado. E nós temos um problema na administração e nas ciências contábeis. O pessoal não é muito de participar dessas coisas. E para que serve um evento desse? Para vocês aprenderem mais e atualizar os conhecimentos, né? Então, muitas coisas que vocês não veem na faculdade, vocês vão ver aonde? Nos congressos. Por quê? São pessoas muito experientes que participam, são palestrantes renomados, são pessoas que têm uma vivência diferente da nossa. Então, eu aconselho, sim, até para vocês se tornarem profissionais melhores. Como eu disse, para se tornar um bom profissional, você precisa, né, participar, entender, aprender. É isso que faz a diferença do profissional. Então, vocês que ainda estão começando, aproveitem. Porque senão vai acontecer que nem muitos que chegam no último ano, aí se arrepende, né? Fala, pô, por que eu não participei mais? Por que eu não me dediquei mais ao curso, né? E aí é tarde, né, pessoal? Aí já era. Então, aproveitem agora, aproveitem essa oportunidade. É um congresso gratuito, né? Como eu disse, eu vou estar levando vocês e a minha turma de Fernandópolis também, que estarão participando. Então, aproveita o máximo. Eu vou tentar assistir uma ou outra palestra durante o dia, se for possível, né? Porque eu trabalho também durante o dia, não é fácil. Mas aqueles que puderem, participem. Se não, pelo menos à noite, né? E analisem lá na programação os assuntos, tá, pessoal? Vê aqueles assuntos que têm mais interesse para vocês e tentem participar, tá? É muito bom mesmo, assim. Galera, mais alguma dúvida, pergunta? Antes que eu comece a aula? Tranquilo? Eu tava sem o chat aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Professor, manda o código da sala no grupo. João Pedro, o que seria esse código da sala no grupo? Eu não entendi. João Pedro tá aí? Deixa eu ver. O João Pedro não tá mais? Então tá jóia, João. Beleza. É que tem um aluno que está tentando entrar, ele clica no link, não está conseguindo, aí ele cria só aquelas letrinhas que ficam no final, mas aí eu já mandei. Então tá bom, Michele, obrigado. Eu não tô mais nem olhando aqui o celular, então obrigado, valeu. Então, pessoal, eu vou começar a aula então, tá? Eu já tô gravando aqui, aí depois eu já disponibilizo ela no Classroom, no máximo hoje ou amanhã, eu já tô colocando no Classroom nessa aula, tá? Deixa eu compartilhar minha tela. Pode falar, Éder. Você vai fazer? Não, Éder, eu vou manter a sala, tá? Por quê? A matéria é uma continuação, né? Então eu não vejo necessidade. É bom que vocês tenham todo o conteúdo. A não ser que vocês achem melhor eu abrir uma segunda sala. Vocês acham melhor que abra uma outra sala no Classroom? Não, né? Eu também acho que não tem necessidade. Eu acho que é bom que vocês tenham conteúdo do ano inteiro, né? E aí, quem precisar entrar... E eu também vou deixar essa sala até vocês se formarem, praticamente, né? Então, ela vai estar ali, a hora que vocês quiserem olhar alguma coisa, relembrar alguma coisa, né? É interessante. Então, eu acho que não tem necessidade de fazer outra, não. Então, eu vou manter ela. Tá joia? Belezas? Pessoal, vamos lá. Oi. O material da aula de hoje é o mesmo que a gente já estava usando ou é algum diferente? Olha, eu acho que eu coloquei lá, Michele, deixa eu entrar aqui no Classroom. Eu esqueci, mas eu acho que não, deixa eu ver. Eu coloquei a aula. Tá aqui, Michele, ó, você tá vendo a minha tela? Você tá vendo a minha tela? Tá? Aqui, ó. Eu coloquei dia 14 de julho a aula, outro vídeo... não, peraí, desculpa, aqui é vídeo. Peraí, tô falando besteira. Deixa eu ver se eu coloquei em outro lugar. É que eu olhei só tinha vídeo. Não, tá aqui, ó.
Foi dia 15 de junho, abordagem humanista. É aquele que a gente já estava usando. Perfeito, é isso. É uma continuação, Tá tá? bom, então, obrigada. Nada. Então vamos lá, pessoal. Eu não estou vendo mais o chat, né? Nós finalizamos, então. Se alguém precisar falar comigo, tá? Se alguém não puder falar, pede para alguém ler, tá? Lá no chat. Pode me interromper qualquer horário. Galera, nós estávamos falando na aula passada sobre a abordagem humanística da administração. Eu já expliquei bastante coisa, vou dar um feedback hoje, para vocês lembrarem, obviamente, né? Agora, pergunta que não quer calar. Quem lembra? O que é a abordagem humanística da administração? Quem lembra? Alguma coisinha que a gente falou. Alguém lembra? Não? Pessoal, essa abordagem, ela veio contra a abordagem o quê? Clássica da administração. Lembra da abordagem clássica? Nós tínhamos como referência Taylor e Fayol. O que o Taylor estudou? Alguém lembra? Qual foi a análise do estudo de Taylor? Alguém lembra alguma coisa? Nós já falamos várias vezes. Ninguém lembra o que o Taylor estudou? Não, pessoal? Nada? Então tá, vou falar de novo, porque eu já falei acho que umas 5, 6 vezes já dessa abordagem do Taylor, né? O Taylor, galera, ele trabalhou aquela administração científica, né? Onde ele ia no próprio processo de produção verificar como que o funcionário trabalhava. E ele procurava o quê? Diminuir a fadiga desse funcionário. Agora, uma pergunta, ele queria diminuir a fadiga porque ele é bonzinho, porque ele gostava das pessoas? Qual foi o motivo dele diminuir a fadiga das pessoas? Alguém sabe? Para que elas pudessem produzir mais. Perfeito. A ideia era a produção desses funcionários. Então, quanto menos eles se cansassem, menos eles perdessem tempo, né? Eles iam produzir mais. Então, o que o Taylor fez? Ele começou a analisar como era a rotina de trabalho dos funcionários. E ele começou a perceber, olha, é importante criar uma bancada para esse funcionário sentar quando possível, né? Se ele tivesse que ficar em pé, colocasse uma mesa que ficasse na altura do funcionário, que fosse fácil ele pegar o material dele, né? Ou uma mesa, uma plataforma, né? Que o ajudasse. Outra coisa que ele analisou também era colocar o quê? O material, seja matéria-prima, recursos, ferramentas, próximo a esse funcionário. Então, tudo isso promovia o quê? Que o funcionário não perdesse tempo. E assim ele conseguisse produzir muito mais. Então, essa foi a ideia do Taylor, né? Estudar os tempos e movimentos dos funcionários para diminuir esse tempo e movimento, né? Uma outra coisa que o Taylor também analisou é que se deveria pagar bem o funcionário. Era a visão do homo economicus. Homo economicus. O que é isso? O homem trabalha pelo dinheiro e nada mais, né? Ele não precisa se relacionar com outros funcionários, ele não precisa ter um ambiente bom para se trabalhar, não. Tem que pagar. Era a visão do Taylor, tá? Então, essa era a ideia. O homem, ele era visto como o quê? Como um objeto, como uma máquina, né? Que eu podia usar e a hora que não funcionasse mais, que eu não quisesse mais, eu dispensava, né? De boa. E naquele tempo não havia, né, a proteção trabalhista, os direitos trabalhistas, né? Então, hoje você colocava alguém para trabalhar, amanhã você trocava e assim ficava por isso mesmo, né? Não havia os direitos trabalhistas dos funcionários. Então, era uma abordagem, que é essa abordagem clássica, onde começou tudo na administração, né? Foi a partir daí que deu início à administração científica. O ser humano não era visto como uma pessoa, né? Era visto como uma máquina, e a ideia era produzir cada vez mais. Tá ok, pessoal? Então essa era a ideia do Taylor. E a do Fayol? Alguém lembra qual era a abordagem de Fayol?
Ninguém lembra da abordagem de Fayol? O Fayol, diferente do Taylor, né? O Taylor, ele se voltou mais para a área de produção operacional. E o Fayol mais para a área administrativa, a divisão da empresa em setores, né? Onde cada setor desenvolve a sua própria atividade, né? Ele começou a pensar mais naquela pessoa pensante, intelectual dentro da empresa, que vai tomar decisões. Já que o Taylor trabalhou a parte de produção operacional, ele se preocupou mais com a gestão, com a administração da empresa, separando em setores, cargos diferentes, né? Para que o quê? Unisse o útil a agradável. Ou seja, eu vou unir a empresa, o processo produtivo, juntamente com a parte administrativa. Então, essa foi a ideia da administração clássica do passado. Mesmo essa administração de Fayol, né? Também não tinha muita preocupação com o ser humano. A ideia era tomar de decisão, que a produção fizesse a sua parte, produzisse, e acabou. Ou seja, era necessário, galera, uma abordagem voltada para as pessoas. Não havia, né? E aí surge o quê? A abordagem humanística da administração. Quem foi o autor? Na clássica, nós tivemos o Taylor, depois o Fayol, e na abordagem humanística, quem lembra? Hawthorne. Hawthorne foi experiência. Elton Maio foi o autor, exatamente, perfeito. O Elton Maio usou Hawthorne, né, como experiência, tá? Mas, na verdade, quem idealizou foi o Elton Maio, ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Maravilha. Então, pessoal, rapidamente, ó, tudo isso daqui que eu vou falar agora eu já passei para vocês. Eu vou passar rapidinho, tá? Se alguém tiver dúvida, pergunta, tá? Então tá aqui, ó. Galera, a abordagem, então, humanística, né? Da administração representa o quê? Uma transferência da ênfase anterior, né? Que era colocada onde? Nos aspectos técnicos e formais da administração, né? Pensando só na questão técnica de produzir, para uma abordagem o quê? Sociológica e psicológica do trabalho. Ou seja, eu vou pensar em quem está desenvolvendo esse trabalho. E esse estudo compreendeu o quê? 2 assuntos distintos, que eu já falei para vocês também. A análise do trabalho, ou seja, eu vou entender o trabalho do funcionário e adaptar a adaptação do trabalhador para esse trabalho, né? Então eu vou analisar o trabalho e adaptar o trabalhador para esse trabalho. E adaptar o trabalho ao trabalhador. Ou seja, é uma mão de 2 vias, né, pessoal? Tanto o funcionário tem que estar adaptado ao trabalho, como aquele trabalho tem que ser adaptado ao funcionário. É analisar o perfil desse funcionário, né, a experiência que ele tem, o know-how que ele tem, né, o conhecimento, para que ele possa saber usar nesse trabalho. E esse trabalho também tem que ser adaptado ao trabalhador. De que maneira? Né? O ambiente adequado, né? Equipamentos adequados, segurança para esse trabalhador, né? Motivação para esse trabalhador trabalhar cada vez mais. Então, por isso que a gente fala aqui, ó, é uma adaptação do trabalhador ao trabalho e do trabalho ao trabalhador, tá? É uma mão de 2 vias, tá, ok? Essa era a análise que Elton Maio estava fazendo, tá? E aí tá, ó, como a gente falou, a experiência foi em Hawthorne, né? Essa experiência aconteceu onde? Na fábrica de Western Electric Company, né? Que era da GE, né? A partir de 1927. E ela durou até 1932, tá? Então foram 5 anos. E foi comandada, então, por quem? Elton Maio, tá? O seu objetivo? Determinar qual a relação que existe entre a intensidade de iluminação e a eficiência dos operários. Ou seja, será que se eu aumentar a iluminação do ambiente de trabalho, eu conseguiria maior produtividade? Essa era a ideia, tá? Verificar lá em Hawthorne se eu conseguiria, então, desenvolver a maior produtividade só em mexer com a iluminação, melhorar a iluminação do ambiente. É que vocês talvez não... ninguém viveu naquela época, né? Nem eu, acho que nem vocês, em 1927. A não ter que ter uma múmia aí no meio, mas brincadeira. Então, naquele tempo, as fábricas eram muito escuras, né? O ambiente pesado, né? Como eu disse, a preocupação era com máquinas. Então, havia muito pó, sujeira, iluminação não tinha praticamente, era um ambiente escuro, né? Sujo, né?
Então, esse ambiente desmotivava muito, né? E o Elton Maio, percebendo isso, ele passou a mudar, tentar mudar, né, esse ambiente para que fosse verificado uma maior produtividade do funcionário. Ou seja, vamos nos preocupar mais com o funcionário para que ele possa produzir mais, tá? E aí, pessoal, a experiência, ela ocorreu em 4 fases, como eu já falei para vocês, tá? A primeira fase foi fazer isso que eu falei, tá? Dividiu 2 grupos de trabalho, e nas mesmas condições que eu acabei de falar agora, de um ambiente sujo, ruim, né? Feio, escuro, né? E separou um outro grupo aonde havia-se uma maior iluminação. Então, a iluminação foi intensificada aqui. Ao fazer isso, o que o Elton Maio percebeu? Não foi verificado variações. Ou seja, essa primeira fase da experiência não trouxe mudança na produtividade, manteve-se. Né? Por mais que havia iluminação, por que não houve produtividade? Né? Por mais que aumentou a iluminação, alguém sabe dizer o porquê que mesmo aumentando a iluminação, não aumentou a produtividade? O que vocês acham? Alguém gostaria de falar? Chuta aí, galera. O que vocês acham? Por que será que mesmo aumentando a iluminação, não aumentou a produtividade? Qual que é a opinião de vocês? Não? Não tem nenhuma opinião? Então é o seguinte, galera. Naquele tempo, né, as pessoas já viviam nas suas casas, a sua vida já era uma vida difícil, né? Como eu falei, não havia direitos trabalhistas, as pessoas não tinham emprego, né, muito fácil, porque não tinha muitas empresas na época, então era uma dificuldade, a vida não era muito fácil, então eles já viviam uma vida difícil, né, na própria casa, na própria residência. E aí, o que acontece? Quando eles iam para a empresa, era como se fosse o ambiente deles. Então, tanto faz, tanto fez. Se aumentasse a iluminação ou não, para eles era indiferente, né? Porque eles já tinham uma vida difícil. Então, para eles não teve muita mudança. Oi. Mas, tipo, depende da iluminação, pode prejudicar a saúde, né? Em que sentido? Ah, sei lá, depende se for muito fluorescente, as lâmpadas. Ainda mais escritório aí, que não tem janela. Naquele tempo, essa experiência, ela foi mais no processo produtivo, tá? Mas mesmo tendo uma iluminação mais intensa, né? Ela não era essa ideia de provocar nenhum problema, obviamente, né? Se provocava, poderia provocar mais indiretamente, tá? Mas até não era bem essa ideia da pesquisa, né? A ideia mesmo era verificar se eles conseguiriam produzir mais, tendo uma melhor iluminação no ambiente de trabalho, tá ok? Mas essa questão de ver quanto à saúde ou o problema que a iluminação poderia provocar no funcionário, isso na verdade não foi nem relatado na época. Então, até porque eu acredito, né? As luzes daquele período não eram iguais às de hoje. As de hoje tem muita química que é usada, né? Muita forma de manter essa iluminação que dure mais tempo, você compra, ela tem uma durabilidade maior. Naquele tempo era bem mais simples, então eu acredito que não era uma iluminação que provocasse problema, não. Até porque eram lâmpadas bem antigas, né? Bem, para aquele período era nova, né? Para nós hoje é bem antiga, então eu não acho que deveria ter tanto problema, não. Porque naquela época nunca se relatou nenhum problema de iluminação. Primeiro porque eles também não viviam com uma iluminação boa, né? E era só na fábrica. E nessa fábrica aqui, que foi feita lá em Hawthorne, era uma fábrica que também não tinha tanta iluminação assim. O aumento não foi tão grande assim, né? Então eu não acredito que teve problemas, não. Ainda mais naquela época, né? Que tudo era mais natural, né? Do que hoje. Hoje sim a gente está mais cometido a pegar um câncer, a morrer mais cedo, né? É muita química, muito produto industrializado. Então hoje sim eu acho que é pior do que aquele período, tá? Mas é isso. Então, Professor, pessoal... o senhor está vendo o chat? Oi? O senhor está tendo acesso ao chat? Não. Depois que eu coloco... É que a Luane respondeu. Ela colocou assim, porque as pessoas continuavam fazendo o mesmo trabalho, pois sabiam que não ganhariam nada com os resultados da experiência. O que realmente queriam era que a empresa desse valor no trabalho deles, que a gestão reconhecesse a importância deles. Perfeito. Essa é a ideia que eles foram descobrir depois, né?
Na verdade, aqui, eles não estavam se sentindo, vamos dizer assim, eles não perceberam nenhuma valorização neles mesmos, né? Eles perceberam que houve uma iluminação melhorada, eles já tinham uma vida precária, então, para eles, eles perceberam que para eles não houve nenhuma mudança, né? Então, isso que... Quem que falou foi a Luana? Foi a Luane, ela respondeu no chat. Certo. Então, isso que a Luana falou, a gente vai verificar depois, tá? No final da experiência. Aí nós vamos chegar nessa conclusão. Mas aqui, nessa fase aqui, não houve mudança, porque eles já tinham uma vida difícil e porque também essas alterações foram feitas na fábrica. E não trouxe nada para eles diferente, a não ser que melhorou a iluminação. Mas para eles em si, eles não perceberam nada, né? Então, ficaram desmotivados. Continuavam desmotivados, tá? Mas essa foi a primeira fase. A segunda fase, sim, essa provocou mudança, pessoal. Aqui, ó, eles ofereceram horário de descanso, ou seja, já interferiu na pessoa. Lanches durante o dia, né, para poder comer. Reduções do período de trabalho, porque eles trabalhavam, né, muitas vezes, assim, 10, 12, 16, 14 horas, e foi reduzido esse tempo, né? E um sistema de pagamento, ou seja, uma data, né? Porque naquele tempo não tinha uma data, eu vou receber hoje, vou receber, não. O dia que eles queriam pagar, eles pagavam, né? E depois eles estabeleceram o quê? Um valor X, que eles sabiam que iam ganhar, né? E quando iriam ganhar. Então, tudo isso interferiu na motivação da pessoa, né? Interferiu na motivação do funcionário, tá? Aqui sim, ó, eles conseguiram ter resultados crescentes de produtividade. Vocês entenderam? Aqui eles começaram a perceber, como a Luane falou, que eles estavam fazendo parte de uma experiência, eles estavam se sentindo o quê? Importantes ali, né? Realizados. Né? Porque, como a gente falou, foi dividido em 2 grupos. E esse era o grupo da experiência. Era o grupo que estava sofrendo influência da experiência. Então, nessa segunda fase, a produtividade aumentou consideravelmente, só com essas pequenas alterações aqui, incrementos no processo produtivo. Ok? Beleza? Pessoal, foram 4 fases, tá? Tivemos a terceira fase, essa daqui foi bem importante também, onde eles entrevistaram, né, 21.126 operários ali, tá, dessa fábrica, e eles perceberam que existia o quê? Uma liderança informal, né? Perceberam que existiam ali pessoas que eles confiavam mais, que trabalhavam junto com eles, do que os próprios supervisores, né? Naquele tempo não tinha líder, né? Você tinha chefe. Então, eles percebiam isso porque havia o chefe que era imposto, que para eles não era um líder, né? E tinha aqueles funcionários que trabalhavam em conjunto, que tinham o quê? Atitude, tomava frente, procurava resolver as coisas, sabia conversar, sabia se comunicar. Essas pessoas se tornaram o quê? Líderes natos, né? Automaticamente. Então, a partir daí, descobriu-se o quê? Grupos informais. Então, não havia só o grupo estabelecido ali, formalizado pela empresa. Existiam também os grupos informais entre os próprios funcionários, que em todo lugar existe, né? Vamos pegar nossa sala de aula. Tem pessoas ali que se entendem, são um grupinho, né? E tem pessoas que não têm muita ligação, né? É a mesma coisa numa empresa. Existem os grupinhos, são as panelinhas, né? Que a gente fala. Então, começaram a perceber na terceira fase, ao entrevistar os funcionários, o quanto que existiam pessoas ali que influenciavam os demais funcionários. Eram chamados, então, grupos informais. Ok? Pessoal, beleza? E aí, vamos chegar, então, na última fase, né? Que aqui é o seguinte, foi uma separação de um pequeno grupo experimental para verificar a interferência deles no grupo maior. Então, pegou um pequeno grupo. Quem era esse pequeno grupo, né? Geralmente eram os líderes, que eu acabei de falar. São aquelas pessoas que tomavam decisão, sabia se comunicar, conseguia persuadir os demais funcionários. Então, eles tinham uma influência. É o que nós chamamos de liderança, né, pessoal? Eles tinham uma influência. Separou esses grupos, né, para verificar o quê? Que havia dentro desse sistema informal, tá? Recompensa e punição. O que é isso? Aqueles funcionários que colaboravam, que fazia parte do grupo, que estava ali numa mesma busca, né, no mesmo objetivo, que estavam junto, havia recompensa.
E também perceberam que havia punição para os traidores, né? Para aqueles que não vestiam a camisa, que não estavam nem aí com nada, só pensava neles, né? Então, ali havia uma punição. Então, dentro desses grupos informais, percebe-se, então, né, depois dessa separação, né, um sistema de recompensa e punição. Então, eles começaram a perceber essa necessidade também, né, que havia na empresa. Aqueles que fazem parte do grupo são recompensados. Aqueles que não fazem vão ser punidos, ou que fazem errado serão punidos. Dentro do grupo informal, tá, pessoal? Não é no grupo formal, não. No grupo formal já existia, né? Só que de uma maneira técnica, né? De uma forma que, se o cara errasse no processo produtivo, ele era penalizado. E se ele se desse bem, fizesse tudo certinho, não havia tanta recompensa a não ser financeira, tá? Era o máximo que eles ofereciam ali. Não havia um elogio, não havia vou dar um descanso para ele, vou dar umas férias, nada disso. Só havia, na verdade, uma recompensa financeira. Então era muito frio, né? Aquele ambiente das fábricas, tá? Então, essa experiência que eu falei para vocês, ela durou até 1932, ou seja, de 1927 a 32, foram 5 anos, e abalou sensivelmente, óbvio, né? As teorias anteriores, que era de quem? De Taylor e de Fayol, que era a teoria clássica, né? Que dominava, onde a ideia era pensar só na produção, só nas máquinas e equipamentos, e o ser humano era nada, era um lixo, era nada. Aí veio, então, Elton Mayo e passou a trabalhar as relações humanas dentro do ambiente de trabalho, a avaliar, então, a importância do ser humano, a importância do colaborador dentro do ambiente de trabalho. Ficou claro, galera? Alguma pergunta em cima dessas 4 fases? Tranquilo? Perfeito. Então vamos lá. Então aí chegou naquilo que eu queria passar para vocês, que até a Luana falou, né? Quais as conclusões da experiência de Hawthorne, né? Então, o nível de produção, né, ou seja, o aumento da produção é resultante do quê? Da integração social. O que é essa integração social? Alguém sabe dizer? Ninguém sabe dizer o que seria essa integração social? Não? Então tá bom, galera. Então, o que Elton Mayo percebeu, né? A produção só aumenta a partir do momento que é um relacionamento, né, uma integração entre as pessoas, uma integração social, uma relação entre pessoas, onde elas trocam ideias, aonde uma pessoa ajuda a outra, né? Quando você está com uma dificuldade, vem alguém e te ajuda, ou se você tem uma dúvida, vem alguém e te ajuda a minimizar ou eliminar essa dúvida. Então, a integração, a relação entre eles, ajuda, né? Vai colaborar para que aumente a produção da organização. Por quê? Cria um ambiente mais gostoso, um ambiente mais amistoso, né? E embora pode ter também as brigas, discussões, os conflitos, né? E óbvio que existe, principalmente quando tem pessoas, né? E pessoas que pensam diferente, né? E que muitas vezes não enxerga o lado do outro. Então, isso é normal, você ter esses conflitos, né? É aquele lance, a gente só vê o nosso lado, né? A gente não vê o outro lado. A gente só pensa com a nossa cabeça e não pensa como que o outro está pensando. Por que o outro age assim, né? Então, é aquela visão egoísta. Então, isso acontecia também, né? Nessa integração social. Só que aí, como a gente falou, havia o quê? Um sistema de recompensa e punição, né? Quem pensava diferente ou errado, havia uma punição. Quem estava a favor, entendia, que nem eu falei para vocês, o outro lado, né? Então havia essa recompensa. Então, por isso que a produção, ela aumentou muito com essa integração. Por quê? Porque os funcionários se sentiam importantes, né? Essa própria experiência mostrou isso, que essas pessoas produziam mais porque elas se sentiram importantes, elas se sentiram valorizadas pela empresa, elas se sentiram diferentes dos demais por fazerem parte da experiência, tá? Outra questão também que se percebeu nessa experiência de Hawthorne é o comportamento social dos empregados, ou seja, ninguém vive isolado, pessoal, ninguém consegue fazer nada sozinho. Você pode até fazer alguma coisa ou outra, mas você vai depender de alguém para chegar onde você quer chegar, né? Nós precisamos um do outro. Então, esse comportamento social dos empregados está ligado ao relacionamento que tinham entre eles
dentro do ambiente, tá? Voltando a falar, tanto da questão da punição como da recompensa, certo? Então, o comportamento, ele é levado muitas vezes pelo grupo, né? É só você analisar, uma pessoa sozinha, ela tem um comportamento. Uma pessoa em grupo, ela tem outro comportamento. Então, o que a gente percebe? Que o grupo influencia o comportamento das pessoas. Elas têm atitudes diferentes, pensam diferente quando estão em grupo, tá? Diferente de quando elas estão sozinhas, você entendeu? Então, é só você verificar. Uma pessoa sozinha tem um comportamento muitas vezes mais retraído, mais na dela, pensa bem antes de fazer alguma coisa. Em grupo, não, ela fica mais corajosa, né? Ela muitas vezes faz o que quer, faz o que pensa, e o pior quando ela quer se achar o bom da boca, né? Então tem isso também. Então, Elton Maio percebeu esse comportamento social dos empregados. Por isso, a influência dos grupos informais, tá, pessoal? A gente pode analisar isso aqui, ó. Outra conclusão, as recompensas e sanções sociais, como eu falei, né? Dentro do grupo informal, aquele que participa, aquele que tem o mesmo objetivo, ele tem as próprias recompensas, né? E aqueles que se estão fora, né? Que muitas vezes não estão alinhados às ideias do grupo, eles vão sofrer sanções, tá? Então é outra coisa que o Elton Maio percebeu estudando, então, os grupos informais. E aí eu pergunto para vocês, quem são os grupos informais? Quem sabe me dizer? Ninguém sabe? Como é que é, professor? Não entendi. O que seriam, então, os grupos informais? Alguém sabe dizer? Eu acabei de explicar agorinha. Ninguém lembra? Não? Então vamos lá. Os grupos formais são aqueles grupos, né, imposto pela empresa. Então, por exemplo, vamos supor que vocês trabalham, né? Vocês têm um cargo ali que vocês estão numa empresa. Aquilo ali vocês foram imposto, né? São os grupos o quê? São os grupos formais. São aqueles grupos, né, imposto pela empresa, tá? E os grupos informais são aqueles grupos que estão ali e passam a se relacionar, a ter um convívio, a ter uma ligação entre eles, né? Muitas vezes por pensarem iguais, por terem opiniões iguais. Então, esses passam a ser, então, os grupos informais, né? Que não é imposto pela empresa, mas que vai surgir no dia a dia, nos relacionamentos. Inclusive os conflitos, como eu falei para vocês, que podem ocorrer. Pô, eu não fui muito com a cara de fulano, né? A gente não tem uma liga, né? E pode surgir um conflito. Então, dentro dos grupos informais, vocês vão ter esses dois tipos, né? Aquelas pessoas que têm uma relação mais mútua, né? Mais ligada, e aquelas que você não tem muito, né, muito chegado. Isso acontece com a gente, né? A gente percebe isso no dia a dia, né? Então, Elton Maio passou a verificar, então, essa questão dentro dos grupos informais da empresa, tá? Outra conclusão com essa experiência, as relações humanas, a importância das pessoas se relacionarem para o melhor desempenho do processo produtivo, tá? Então, a partir do momento que as pessoas conseguem se relacionar, se comunicar, trocar essas ideias, né? Uma ajudar o outro, e mesmo o conflito que ocorre, né? São relações que estão ocorrendo na empresa. E isso faz com que o quê? Haja uma motivação entre o funcionário e o seu colega de trabalho, né? Não estou dizendo entre ele e seu chefe. Até pode acontecer, né? Entre o colaborador e o chefe ter uma aproximação, mas naquele tempo o chefe estava ali para colocar ordem na casa, né? Não era muito para ser bonzinho ou para conversar, não. Pelo contrário, eles nem queriam comunicação, né? Então, dificilmente havia uma relação de amizade entre o colaborador e o seu chefe, porque o chefe acabava tendo uma ideia de uma pessoa muito ruim, né? E como ele tinha um certo poder, ele gostava de mostrar que ele era o bom da boca, né? Então, havia, sim, essas relações humanas, e as relações humanas entre os colaboradores promoviam o quê? A motivação e a maior produção dentro do ambiente de trabalho, tá? Outra questão, pessoal, a importância do conteúdo dos cargos. O que é isso?
Vocês lembram que eu falei para vocês, né, naqueles estudos de Taylor, File, as pessoas faziam tarefas repetitivas. Todo dia, dependendo, né, podiam ser 8 horas, 10 horas, 12 horas, dependendo de quantas horas esse funcionário ficava na empresa, ele fazia a mesma tarefa, repetitiva, todo dia. O que você acha que essas tarefas repetitivas promovia no funcionário? O que ela ocasionava no funcionário? Alguém tem uma ideia? Não? Então, quando você faz tarefas muito repetitivas, o que acontece? Você acaba ficando doente, né? Alguns ficam meio doidos, pirados, cansados, é monótono, né? Você fazer a mesma coisa todo dia e não ver, né, na verdade, o que isso vai chegar. Para que serve o meu trabalho? Então, eles não tinham uma ideia, né, da onde eles iam chegar com aquele trabalho chato, monótono, repetitivo, sem graça, desgastante, né, que fazia com que muitas pessoas vegetassem, não trabalhassem, né? Não tinha sentido para elas o trabalho. Então, o que o Elton Maio percebeu? Que esse trabalho desmotivava. Então, era necessário trazer mais o que para o cargo? Conteúdo, ou seja, ter tarefas diferentes, desafiadoras, né? Sair daquela coisa da linha de produção, que é só fazer a mesma atividade, acabar com isso. Então, isso daqui é a importância do quê? Que o Elton Maio coloca, do cargo ter o quê? Conteúdo. Ele ter várias atividades, desafios para o funcionário tomar decisão, né, fazer atividades diferentes, sair da monotonia. Então, essa era a ideia do Elton Maio, melhorar esse cargo, né? Tirar esse cargo repetitivo, chato, que o funcionário desempenhava. E, por fim, ênfase nos aspectos emocionais. Ou seja, o ser humano, o funcionário, ele não é só razão, ele também é emoção. Ele também tem o seu sentimento, ele tem a sua vida própria, ele tem as suas relações fora do ambiente de trabalho. E não adianta falar que isso não vai interferir no ambiente. Lógico que vai, né? Por mais que a gente fale, ó, eu entrei na empresa, a minha vida pessoal, meus problemas, né, fica lá fora. E é mentira, não tem como, né? É necessário que a empresa avalie isso daí. E a influência que isso vai trazer para o desempenho do funcionário. Então, nós temos que analisar os aspectos emocionais. E lembra que eu falei? Nós temos o chá. O que é o chá mesmo? Quem lembra? Alguém lembra do chá? C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Então, esse é o chá, que a gente tem que levar em consideração o funcionário. Só que agora mudou, né? Do chá, nós fomos para onde? Quem sabe a palavra? Chave. Chave, perfeito. Aí eu mantenho conhecimento, habilidade, atitude, V de valores e E de emoções. Então, pessoal, era necessário levar em consideração esses aspectos emocionais do ser humano. É igual vocês têm emoções, né? Vocês não são só razão. Por mais que tenha alguém aqui nessa sala que seja frio, de repente meio calculista, mas na hora que ele está sozinho ali, que ele talvez não quer demonstrar, mas sempre tem essa emoção, né? Todo mundo tem a parte emocional, independente de quem seja, né? Eu tenho, vocês têm. Então, o Elton Maio passou a analisar esses fatores emocionais também, que influenciavam no processo produtivo. O dia que a pessoa está bem, ela teve, né, um relacionamento legal em casa, com a família, com o esposo, com a esposa, então ele chegava mais animado, né, com os amigos e tal. E o dia que ele tinha algum problema pessoal, ele chegava mais desmotivado, produzia menos. Então, esse aspecto emocional também fazia parte da experiência de Hawthorne. Então, pessoal, essas são as conclusões dessa experiência que foi dividida em 4 fases. Vamos só relembrar rapidinho? Eu não vou falar mais agora, hein? Primeira fase, o que foi feito? Eu expliquei agora. O que foi feito na primeira fase? O que eles fizeram? Vamos, galera, me ajuda aí. Acabei de falar. Mudou a iluminação. Oi? Eles mudou a iluminação na primeira fase?
Perfeito. Dividiu dois grupos, né? Um grupo ficou sem iluminação, com a iluminação normal já da empresa, e o segundo teve iluminação mais intensa. Isso aumentou a produtividade? Não. Não. Perfeito. Segunda fase. O que foi feito? Colocou horário de descanso, lanche, redução do período de trabalho e o sistema de pagamento. Sistema de pagamento, lanches, né? Havia o lanche da tarde. Então, isso daí provocou alguma mudança na produção? Sim. Aumentou bastante a produção, né? Terceira fase, o que foi feito? Fez as entrevistas com o trabalhador. Perfeito, com mais de 20 mil funcionários, né? 1.126. E aí descobriu-se o quê? Aqui tem os grupos informal. Perfeito. Então, até então, eles trabalhavam só com o grupo formal, né? E a partir daí começou a perceber outros líderes que tinham na empresa, né? Que influenciavam os colaboradores, ou outros funcionários que influenciavam os colaboradores. É o grupo informal. Muito bem. E por fim, quarta fase. Separou a separação de um pequeno grupo experimental para avaliação de interferência do comportamento do grupo maior. Perfeito. Então, eles separaram, na verdade, aqueles líderes, né, do grupo informal, aqueles que tinham uma influência no grupo em si, né, e separaram eles num grupo menor, para verificar, né, o quanto isso daí influenciava os funcionários, qual que era o poder de influência desse grupo informal, tá? Então, tudo isso levou às conclusões que eu acabei de falar aqui. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Bem, eu já havia explicado isso, né? Só estava fazendo mesmo um feedback para vocês. Então, continuando, né? Aqui, ó, eu coloquei todas as conclusões, expliquei rapidamente. Agora eu vou explicar em detalhes, tá? Vamos lá. Eu vou ler aqui e gostaria que alguém explicasse. Nível de produção, ele é resultante da integração social. É a capacidade social do trabalhador que estabelece o nível de competência e eficiência, e não a sua capacidade de executar movimentos eficientes dentro de um tempo previamente estabelecido. Quem sabe me explicar isso aqui? Ninguém? Bem, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês, né? O nível de produção, ou seja, a produção, a quantidade, depende da integração social, como eu falei para vocês, da relação deles com outros funcionários, tá? E isso está ligado ao quê? Ao nível de competência e eficiência. Como eu falei para vocês, que alguém vai ajudá-los, alguém vai mostrar para eles que eles têm capacidade, que eles têm eficiência, e aquilo que eu não sei, eu vou trocar ideia com outro colega. Um outro colega vai me ajudar. Isso é a diferença do que você fazer o quê? Ó, capacidade de executar movimentos eficientes dentro de um tempo previamente estabelecido. Ou seja, você tinha que fazer tarefas repetitivas, você só fazia aquilo ali, não poderia ter ajuda de ninguém, né? Era você que fazia. Se você não pudesse, você era trocado. Simples, né? Simples assim. Então, esse é o nível de produção resultante de uma integração. A necessidade da relação das pessoas para poder o quê? Aumentar a produção. Ok. Dúvidas? Tranquilo? Tranquilo? O comportamento social dos empregados, pessoal. Os trabalhadores não agem ou reagem isoladamente como indivíduos, mas como membros de um grupo. Sua capacidade de produção é ditada pela sua interação social e qualquer desvio de comportamento poderá ser retaliado simbolicamente por quem? Pelo grupo que ele participa. Lembra que eu falei? O comportamento social dos empregados. É necessário ter esse relacionamento. Lembra? Né? Ninguém é uma ilha isolada. Precisamos um do outro, né? Precisamos agir como o outro, certo? E essa interação está ligada aos grupos, né? Que eram formados ali, aqueles grupos informais, né? E que haviam uma recompensa quando eles estavam focados em algo, com o mesmo objetivo, e havia o quê? Uma retaliação, né? Uma sanção quando você está fora das ideias do grupo. É aquilo que eu coloquei para vocês também de diferença de comportamento, né? Quando você é sozinho, você tem um comportamento.
quando você está em grupo, você passa a ter um comportamento diferente. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? E aí vamos estudar, né, basicamente, essas recompensas e sanções sociais. As pessoas passam a ser avaliadas pelos grupos que participam, igual eu falei, de acordo com as normas de comportamento colocadas, impostas pelo grupo para você, né? Se essas normas são quebradas, o grupo rejeita, é óbvio, né? Você não faz parte das ideias daquele grupo, você não tem um afinco com aquele grupo, né? Você está fora das ideias do grupo. Se são vividas pelo indivíduo, existe uma espécie de recompensa. Essas recompensas são simbólicas. O que seriam essas recompensas, né? Um elogio, né, das pessoas, um manifestar de sorrir para aquela pessoa, né? De falar bem daquela pessoa, de querer ela junto, né? Estar ali junto, trabalhando. Então, são recompensas simbólicas, mas que faz a diferença, né? Você se sente importante, você se sente amado. Essa que é a questão, tá? Diferente de quem vai contra essas ideias do grupo, ok? Dúvidas? Tranquilo? Depois, galera, os grupos informais, né? A empresa passou a ser visualizada como uma organização social, composta de quê? Diversos grupos sociais informais, cuja estrutura nem sempre coincide com a organização formal. Pelo contrário, é bem diferente. Como eu falei, a formal é imposta, né? Você trabalha com pessoas que você nunca pensou na vida em ter uma relação de amizade mesmo, né? Pensa diferente, age diferente de você, tá? Então, esse é o grupo formal. E os grupos informais, eles definem o quê? Suas regras de comportamento, sua forma de recompensa e sanções sociais. Então, Elton Maio percebe que há dentro da empresa esses grupos informais. E eles acabam influenciando muito mais do que o grupo formal. Então, era necessário que a empresa prestasse atenção nesse grupo informal e desse valor a esse grupo informal, porque eles podem fazer toda a diferença de produção, né, para melhor ou para pior dentro da empresa. Isso vai depender do quê? Das recompensas e sanções colocadas por esse grupo informal, ok? As relações humanas, como eu falei, né? Pessoal, a necessidade de relacionamento, né? É muito importante isso, a comunicação, o ouvir o outro, né? Talvez você não fala nada, mas só de ouvir, a pessoa já se sente mais aliviada, né? Mais importante. Então, as relações humanas, para poder explicar e justificar o comportamento das pessoas na empresa, a teoria de relações humanas passou a estudar o quê? Intensamente as interações sociais surgidas dentro da empresa, em face do quê? Do grande número de grupos e as interações que resultavam deles. Então, aqueles grupos que têm mais afinidade, há um maior relacionamento, há uma maior relação. Aqueles que têm pouca afinidade, muitas vezes é descartado, principalmente quando as ideias são muito diferentes ou mais radicais, né, que a sua ideia. Então, essas relações, elas ocorriam dentro da empresa e havia alguns grupos que tinham afinidade, outros grupos que não haviam tanta afinidade assim, tá? Até gerar também a questão dos conflitos que ocorriam dentro da organização, que muitas vezes os próprios grupos resolviam. Não havia necessidade da intervenção da empresa, né? Do chefe chegar ali e tentar intervir, não. O próprio líder deles, né, acabava interferindo, colocando, argumentando, se comunicando com eles, e eles conseguiam entrar num consenso, tá? Coisas que muitas vezes não acontecia no grupo formal, ok? Qualquer dúvida pode me interromper. A importância do conteúdo do cargo, como eu falei para vocês, né? Ó, somente racionalizar a tarefa não é o suficiente para conseguir aumentar a produção. Durante a experiência, percebeu-se que os operários mudavam de lugar para variar o quê? A monotonia, né? Óbvio, era trabalhos repetitivos, estressantes, todo dia a mesma coisa, horas e horas fazendo a mesma coisa. Se você martelava, era 8 horas martelando. Se você pregava, era 8 horas pregando. Se você tinha que pintar, você ficava 8 horas pintando a mesma coisa. Então, galera, a partir daí, viu-se então que é importante haver conteúdo e sentido no cargo exercido pelo operário. O que seria haver conteúdo e sentido, né? Eles tinham que ter diferentes experiências, diferentes atividades, desafios,
para tornar o cargo mais interessante, menos monótono e menos cansativo, estressante, né? As pessoas tinham muito problema de mau humor, doenças, né, que provocava esses trabalhos muito repetitivos, tá? Então, Elton Maio percebe, então, que o cargo ele tem que ter mais conteúdo, ele tem que ter mais desafios, ele tem que ter mais atividades que não sejam as mesmas e repetitivas. Tá ok, pessoal? Essa era a ideia. Depois, como nós falamos, né? ênfase nos aspectos emocionais. O ser humano, ele não é uma máquina, ele não é um robô, ele é uma pessoa. Então, eu tenho que levar em conta os aspectos emocionais. Que seria isso? O indivíduo, definitivamente, deixou de ser considerado uma extensão da máquina, como pregava quem? Taylor. Agora, suas emoções passam a ser consideradas e tornam-se fator condicionante para uma produtividade alta. Então, levar em consideração aquilo que o funcionário pensa, as ideias do funcionário, né? Levar em consideração o seu sentimento, né? O dia que ele está bem, o dia que ele está ruim. Então, tentar valorizar isso daí também, para que esse funcionário, óbvio, né, pudesse produzir cada vez mais. Porque a ideia é produzir, mas dentro de um ambiente harmonioso, dentro de um ambiente que promove a motivação desse funcionário. Por isso, a ênfase nos aspectos emocionais. Ok, pessoal? E aí, toda essa parte eu já tinha explicado, e aqui, a partir daí, que nós começamos a matéria nova, tá ok? Alguma pergunta até aqui? Tranquilo? Então, maravilha. Então, vamos lá. A civilização industrial e o homem, né? A relação entre as máquinas, a indústria, as empresas e o ser humano, tá? Desde que as empresas foram criadas, a forma de trabalho sempre buscou o quê? Superar a eficiência material. Por quê? Além do material, existe o ser humano. Todavia, a concepção não teve essa mesma evolução. Ou seja, sempre se preconizou o material, a máquina, né, o equipamento e nunca a pessoa. Essa baixa cooperação existente nas organizações levou a mudanças do quê? De crenças e valores que fizeram uma revolução na sociedade moderna, segundo o sociólogo Durkheim. Então, ou seja, a partir do momento dessa ideia da inserção do homem, da importância das relações humanas dentro da organização, da emoção, do sentimento do funcionário, isso trouxe uma revolução, porque até então se pregava o quê? Máquina, equipamento, produção, e a pessoa não tinha nem se lembrava da pessoa, né? Então precisou de alguém estudar isso e chegar aonde chegamos com a escola, né, de relações humanas, que eu estou apresentando aqui para vocês, ok? Então, os métodos de trabalho existentes pregam a eficiência. Quem lembra, galera, eu já expliquei para vocês a diferença entre eficiência e eficácia. O que seria a eficiência? Eu até falei sobre isso na aula presencial ainda, logo no começo do ano. Ninguém lembra a diferença entre eficiência e eficácia? Não? Então vamos lá. Os métodos de trabalho existentes pregam o que? A eficiência. O que é eficiência? Os meios de uso, tá? E a eficácia é o resultado. Então, eficiência é o meio, eficácia é o resultado. O que seria, então, essa eficiência? São os meios, são os recursos, né? Máquinas e equipamentos de uso. E não o quê? A cooperação que tem que ocorrer dentro do ambiente de trabalho entre funcionários, tá? Então, não se pregava essa cooperação, essa ajuda mútua entre eles. Face a isto, Maio defende 5 pontos nos quais sustenta que o trabalho tem mais a ver com relações humanas do que com a eficiência material propriamente dita. Então, aqui nós vamos analisar agora, galera, 5 pontos sustentados por Elton Maio, onde ele analisa o seguinte, que o trabalho tem mais a ver com relações humanas, ou seja, o trabalho é mais relação do que eficiência material, do que do uso do material. É necessária essa relação para que ocorra, então, a produção. Não é à toa que o mundo mudou, né? De um mercado voltado para a indústria para um mercado voltado para serviços. Por quê? Porque as relações humanas são tão mais importantes quanto a própria eficiência material. Ficou claro? Beleza? Se alguém quiser falar, fica à vontade.
Então vamos lá. Quais são esses 5 pontos que o Elton Maio verificou que o trabalho é mais relações humanas do que material? É mais um relacionamento entre todos os funcionários, entre os grupos, do que somente material. Então vamos lá. Primeiro, o trabalho, ele é uma atividade tipicamente grupal. Como eu falei, você não faz nada sozinho, precisamos um do outro. Então é um trabalho grupal. O indivíduo no seu trabalho não é isolado, não está isolado. Ele é parte integrante do grupo. E esse grupo é responsável pela sua eficiência mais do que qualquer tipo de recompensa material salarial. Então, é através do grupo, da ajuda mútua, que você consegue atingir os resultados. Como ele fala aqui, o autor, sozinho você não faz nada. Precisamos um do outro para atingir vários, mas vários mesmo, degraus aí da escada, né? Até você chegar no topo. Porque sozinho você não vai conseguir. É necessário a ajuda do outro. Por isso que o trabalho é uma atividade praticamente grupal, ok? Depois, o operário, né, o funcionário, o colaborador, ele não reage como um indivíduo isolado, sozinho, mas como membro de um grupo. Lembra que eu falei? É a influência do grupo na pessoa. Você sozinho você tem um comportamento, em grupo você tem um outro comportamento. Então, os avanços tecnológicos tendem o quê? A diminuir os laços formados pelas pessoas nas empresas, uma vez que ficam cada vez mais perto das máquinas e mais distante das pessoas. Quer um exemplo disso, galera? É o que está acontecendo hoje. Celular. O que o celular está promovendo? Uma maior produção? Tá. Mais vendas? Tá. Você está interagindo com outras pessoas? Está. Mas de que maneira? Com esse aparelhinho. Você não está tendo aquela questão pessoal de conversar, trocar uma ideia, né? Tudo é em cima desse aparelhinho. Então, esse aparelhinho é um exemplo do que o próprio Elton Maio percebeu em 1932. Olha as conclusões que ele chegou, né? Então, quer dizer, ó, os laços formados pelas pessoas nas empresas, uma vez ficam cada vez mais mais distante, por quê? Porque elas ficam mais perto das máquinas e mais distantes das pessoas. Então, nós estamos fazendo a mesma coisa de 1932. Ficamos mais perto da máquina e menos das pessoas. Tá aqui, não mudou nada, né? Não mudou nada. Continuamos do mesmo jeito, infelizmente, tá? Depois, terceiro, a tarefa básica da administração é formar uma elite capaz de compreender e depois comunicar. Ao invés de tentar fazer com que o trabalhador entenda a lógica da empresa, é importante que o gestor entenda a lógica e as limitações do empregado. Vocês entenderam aqui, ó? Então, mais do que entender, ó, o gestor, você, administrador, mais do que entender a lógica da empresa, o que é uma empresa, é preciso entender o quê? A lógica do empregado, as limitações desse empregado. Maio prega que somos o quê? Tecnicamente muito eficientes, porém pouco evoluímos no que diz respeito à cooperação e nas relações humanas. Ou seja, as pessoas... Por que será? Vamos lá. Por que vocês acham, por que nós, né, somos tão viciados nesse aparelhinho? O que vocês acham? Hein, galera? Por que será que somos tão viciados no celular? Quem pode me falar? Professor, Sim. eu acho, é o Gabriel. Oi, Gabriel. Eu acho que a gente ficou tão viciado com o tempo porque a gente começou a se adaptar à tecnologia, à praticidade da tecnologia, né? Ter uma calculadora, um relógio, um marca-página, um livro, um álbum de música, um vinil, dentro de um aparelho só, isso se tornou uma grande praticidade para o ser humano. Então, com isso, o ser humano começou a ficar mais relaxado, vamos dizer assim. Né? Eu tento assimilar, assim, quando a gente fala de tecnologia, daquele filme da Disney, o Wall-E, que ele fazia uma crítica muito forte a como a humanidade vivia tão submissa à tecnologia. Perfeito, Gabriel. Tão dependente, né? Submissa, dependente da tecnologia. Nós ficamos dependentes. Se a gente sai de casa sem isso aqui,
Tem gente que entra em parafuso, fica louca, né? E a pessoa não esquece enquanto ela não tiver com o celular. Ela começa a imaginar, nossa, o que teve de mensagem? O que eu tô perdendo, né? O que eu não vi? Então ela começa a ficar louca. Então é a dependência, né? É como se fosse uma droga, isso daqui. É uma dependência que você tem. E a gente tem que entender que a gente não nasceu com isso. A gente não nasce com isso, não vai nascer com isso daqui. Por mais que a gente queira, né? Não vai nascer. Mas, infelizmente, né, pelo uso, pelo dia a dia, a gente acaba se esquecendo pelo que é mais importante, né? E acaba se dedicando somente a isso daqui, infelizmente, tá? Então, isso acontece mesmo, né? Então, é necessário que a administração trabalhe dentro do ambiente a comunicação. As pessoas precisam se comunicar, e quando a gente fala comunicação, não é pelo WhatsApp. Não, é conversar, é trocar ideias, né? É verificar no olho do outro o que ele está pensando, o que ele está sentindo, né? É olhar na aparência do outro, se ele está bem, se ele não está bem. Isso você vai entender. Isso aqui ele não vai te mostrar, né? A não ser que esteja a câmera ligada, igual vocês estão me vendo aqui, né? Vocês estão me percebendo, ó, ele não está bem hoje, ó, ele está bem hoje, não, ele está falando demais, nós falando de menos. Então a gente percebe, mas só isso não adianta. O importante é você ter todo o conjunto, né? Estar ali, tete a tete, né? Junto com a pessoa. Então, isso faz a diferença e é isso que o Maio colocava, essa cooperação, essa união entre as pessoas, e não o isolamento, tá? Isolamento nunca. Quarto, a pessoa é motivada essencialmente pela necessidade de estar junto com outra pessoa, de ser reconhecida pelo outro, né? De receber adequada comunicação, né? Que a pessoa vem e coloque para ela, e de maneira educada, né? Tem pessoas que não sabem conversar. Tem um problema, ela já vai soltando os cachorros, ela já vai falando o problema. Gente, tem que preparar a cabeça da pessoa. Tem que preparar a pessoa, né? Não é simplesmente vai lá e coloca o problema. Talvez a pessoa já está cheia de problemas. Você não conhece a vida do outro, né? Você não conhece a vida do seu funcionário. Você não sabe como que é a vida dele. E você ainda vai encher mais de problema a cabeça dele. Pô, chega e conversa numa boa, né? Primeiro tenta criar um clima agradável para você depois falar o problema. Mas não, já vai lá e coloca. Tem muitos líderes que é assim. Então não são líderes, né? Eles são chefes. O líder não, o líder ele sabe conversar, ele sabe se comunicar, ele sabe preparar o ambiente. Não é a ferro e fogo, né? Isso daí, isso daí é uma pessoa que não tem capacidade de ser líder, de ser líder, né? Um líder verdadeiro, ele prepara o ambiente, ele sabe conversar, ele sabe respeitar o outro e entender as deficiências do outro, né? Ninguém é perfeito, todo mundo pode errar, e que joga a primeira pedra, né? Quem nunca pecou, quem nunca errou, né? Verdade é essa. Então, a pessoa é motivada essencialmente pela necessidade de estar junta, de ser reconhecida e de receber um adequado feedback, uma comunicação. Taylor preconizou que o indivíduo era motivado por questão econômica. Lembra que eu falei? Pagou. Pagou, faz tudo. Pagar, você, sabe, tá ótimo. E não é bem assim, né? E Maio já é o contrário. Ele diz que as interações sociais são mais importantes que o valor. Embora eu concorde em partes com um e com o outro, né? As duas coisas estão relacionadas. Uma pessoa não vive só de interação social, concorda? Uma pessoa não vive só de dinheiro, até porque dinheiro não é tudo. Ele auxilia, ele ajuda, mas ele não é tudo. Agora, se você conseguir unir o útil ao agradável, né? Os relacionamentos, a relação, a interação, juntamente com o dinheiro, perfeito. Então, não importa o quão eficiente é a empresa, ela jamais será capaz de ser completamente eficiente sem que as necessidades psicológicas, fisiológicas, sociológicas dos seus membros sejam descobertas e satisfeitas. Então, é necessário, que nem eu falei, ambas as coisas. Tem que ter um salário? Tem. Por quê? Vivemos num mundo capitalista. Precisamos do dinheiro para viver. Isso é óbvio, isso aí não tem o que falar. Só que dinheiro não é tudo, a gente sabe disso. Então é necessário também unir o útil ao agradável. Eu tendo dinheiro, condições de se manter, de viver, e ao mesmo tempo me relacionar com outras pessoas. Não viver como uma ilha isolada, porque ninguém merece. Ficou claro, galera? Beleza? Continuando, por fim, né? O que o Elton Maio coloca aqui, ó. A civilização industrializada traz como consequência a desintegração
dos grupos primários da sociedade. E é uma realidade, né? O que seriam esses grupos primários da sociedade? Né? É a família, né? A religião, os grupos informais, os amigos, né? Tudo isso daqui são os grupos primários de uma sociedade, onde tudo começa, né, pessoal? São as primeiras relações que você tem, né? É o primeiro contato que você tem. Então, a família, a religião, os grupos informais são colocados em segundo plano devido ao quê? A uma civilização industrializada. Tudo é questão de tempo, tem que fazer, senão não vai dar tempo, tem que correr, né? Hoje eu estava numa empresa, chegou um senhor de idade, bateu assim em mim, relando, eu tô com pressa, tenho que ir embora, eu tenho que fazer não sei o quê, e falei, mas o que eu tenho a ver, né? O que eu tenho a ver? Mas eu respeitei ele, que era uma pessoa de idade, né? Falei, não, o senhor pode ir na frente, né? E aí ele foi na frente, mas assim, aquela pressa, como se ele morasse numa São Paulo, uma capital, né? Mora em Jales, olha que bosta. Grande coisa. Então, como que aqui fosse tão assim, né? Mas beleza, eu deixei ele na frente porque era pessoa de idade, a gente tem que respeitar. Mas um desespero, né, por causa do tempo. Então é isso, ó. Então a família, a religião, os grupos informais são colocados em segundo plano devido a essa civilização industrializada. Tudo é em cima do tempo. As empresas passam a exercer este papel. Ou seja, elas se tornam em primeiro lugar. Né? As empresas ficam em primeiro lugar. Seja uma farmácia em primeiro lugar, muitas vezes a tua escola é em primeiro lugar, muitas vezes a tua empresa onde você trabalha é em primeiro lugar, o hospital é o primeiro lugar, e você esquece, né, do principal. Esta nova unidade social proporcionará um novo lar, um local de compreensão e de segurança emocional para os indivíduos. O que o Chiavenato quis dizer aqui, galera? Que é necessário, então, dentro da indústria, você criar pelo menos esse clima. Ter bons relacionamentos, criar uma família, né? Muitas empresas falam, aqui é a família Fio, aqui é a família Carvalho. Aqui, então, por quê? São empresas que querem criar esse ambiente, até porque você passa, em média, né, um terço do tempo trabalhando, né? Isso quando a pessoa não é escrava. Um terço do tempo trabalhando. Um terço ou menos, talvez, ou mais, depende do caso, estudando, né? Então você tem que separar esse tempo também para a família, para os amigos, para a sua vida pessoal. E muita gente acaba esquecendo e acaba trazendo esses problemas, né, dentro das organizações. Essa falta de motivação, de relacionamento, que El Tomayo procura resgatar. E olha que naquele tempo, a situação não era igual hoje. Tanta tecnologia, tanta informação. Naquele tempo era bem mais tranquila a vida. E já se discutia esse problema. Imagine se El Tomayo estivesse vivo hoje. Ele ia estar louco, né? Ele ia estar louco. Ele falou, meu Deus, onde eu tô, né? Para que eu vou descer. Para esse mundo que eu vou descer. Não dá, né? É uma loucura. Então, aquele tempo ainda era bem mais tranquilo, com certeza. Tá, pessoal? E aí, concluindo esse tópico, para maio, todos os métodos convergem para eficiência e não para a cooperação humana. Todos aqueles métodos antigos, tá? Fora o método dele. Então, os métodos de Fayol e Taylor, tá? Isto promove o quê, pessoal? Conflitos sociais, né? Diferença de ideias, problemas, né? Tais conflitos são responsáveis por inúmeras mazelas nas sociedades que deixa à margem o quê? Os valores de um bom relacionamento, de uma boa vizinhança. E preconiza os novos valores morais, que seria o quê? Trabalho, produtividade e sucesso. Só que as pessoas esquecem que para ter trabalho, produtividade e sucesso, eu preciso também de uma cooperação, de uma relação com os demais. E a frieza do mercado, a frieza do mundo, vai mudando as pessoas, né? Elas vão se tornando mais frias, mal educadas, né? Não respeitam, não têm sentimentos. É um robô, né? Se torna um robô, se torna uma máquina mesmo, né? Sem sentimento algum, só preocupada com ela mesma, né? É o egoísmo pessoal. Então, El Tomayo começou a perceber isso. Então, ele queria mudar isso daí, já que ele não ia conseguir mudar a sociedade, então vamos mudar pelo menos o ambiente das empresas. Desenvolver um ambiente humanizado, mais humano, dentro das organizações. Ficou claro, galera? Entenderam? Alguma pergunta, dúvida, crítica, comentário? Faça já. Tranquilo? Então terminamos essa parte aqui, né, teórica das relações humanas, tá?
Terminamos essa parte teórica. E agora, galera, nós temos que praticar, né? A cada teoria que a gente estudar, nós vamos praticar. Temos que ver se a gente aprendeu mesmo, tá? Então, eu vou colocar algumas práticas. Antes de começar, quem gostaria de ler aqui? Ah, alguém está perguntando. Deixa eu ver aqui o Gabriel. Agora eu estou vendo aqui, Gabriel. Deixa eu ver. Gabriel, vamos lá, vamos lá. Nossa, você já colocou várias coisas, né, Gabriel? Não tinha visto. Desculpa, eu não consigo acompanhar o chat. Isso faria parte da questão de que a história se repete de formas diferentes. Isso, quando eu falei do celular, né? Como o caso de voltarmos às máquinas. Perfeito. Tudo foi pensado para fazer o ser humano substituir os meios clássicos. Certo? Perfeito. Tudo que o Elton Maio quis fazer era mudar aquele meio frio, clássico, né? Infelizmente, nós voltamos, né? A piorar depois. Maio, então, percebe a falta de humanização nas relações. Perfeito. Do lado de fora das organizações, isso, kkkk. Também, tanto do lado de fora, né, que ele percebe, e ele procura, pelo menos, melhorar o lado interno, né? Por quê? Como eu falei para vocês, a gente passa um terço do tempo, praticamente, numa empresa, trabalhando numa empresa, né? Isso quando você não é escravo. Vou colocar o meu caso, né? Hoje eu comecei 10 para as 8 da manhã, né? E tô até agora. Então, eu não parei nem um minuto, né? Trabalhei de manhã, à tarde, agora à noite de novo, e vou até às 10h30 aqui, né? Com aula. Então, quer dizer, é um exagero, né? E a gente exagera, a gente se deixa levar muitas vezes. Eu tô me deixando levar, né? Eu não precisava de tudo isso, mas estou aí. A gente não para. Então, quer dizer, a gente voltou àquele período inicial de Taylor e Fayol. Maio entrou no meio, tentou melhorar, melhorou, adequou, lógico. Hoje, as relações, né? O que muitas empresas fazem é bem interessante, é legal, mas a ideia também era mudar a sociedade, mas a sociedade, difícil, né, galera? Complicado, né? Essa é uma missão sociológica de estar voltando a humanizar as relações? É uma missão, exatamente, é uma missão que os gestores têm que ter, né? Ou melhor, os líderes precisam ter dentro das organizações, em humanizar mais esse ambiente, né? Por quê? Todos ganham, né? O funcionário fica mais motivado, ele trabalha melhor, isso ele vai para casa melhor, né? Porque se ele tem problema na empresa, ele acaba descontando aonde? Em casa. Então, se ele está bem na empresa, ele acaba também bem com a família, né? Então, isso ajuda um ao outro, né? Então, é bem interessante que haja, né, um senso entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. É o que a gente coloca sempre, tem que ter um equilíbrio. Que equilíbrio é esse, galera? Eu tenho que saber me relacionar com meus amigos, né? Eu tenho que ter um tempo para estudar, eu tenho que ter um tempo para trabalhar, eu tenho que ter um tempo para a família, para a religião. Então, tudo isso daqui, ó, é um bom senso, é um equilíbrio, né? Que tem que ter, né? Eu preciso aprender a separar. Perfeito, Bárbara. Na verdade, você já está aprendendo, né? Agora, o que falta é você mudar a sua concepção. É você mudar a sua maneira de pensar, de agir, porque é que nem o Elton Maio colocou. Tem que haver essa mudança? Tem. Mas ela tem que partir de quem? Da pessoa, né? Motivação, o que é motivação? É motivos para agir. Quem que tem motivos para agir? É você, né? É a pessoa. Eu tenho motivos para agir. Vocês têm motivos para estarem aqui agora. Alguns poderiam estar no boteco, poderia estar na zona, poderia estar em outro lugar que não aqui, né? E vocês optaram por aqui. O que levou, né? Qual que é a motivação? Então é a mesma coisa, Bárbara. O que leva? Qual que é a sua motivação para querer mudar, né? Você que tem que querer. Nós temos que tomar o primeiro passo, né? Para poder fazer essa diferença, verificar o que é importante para nós, né? O que eu quero para o meu futuro, né? E para eu criar um futuro, eu preciso começar agora no presente. Então, para que eu tenha um futuro melhor, eu preciso me preparar agora, no presente. Então, é você que tem que analisar, né? O que é mais importante para você? Eu, por exemplo, eu sou viciado em YouTube. Eu vou ser sincero. Só que é o seguinte, galera, eu gosto demais, só que eu gosto antes de dormir. Então, na hora que acaba a aula, eu vou comer, aí eu vou pro meu YouTube. Aí eu fico coisa de 1h, 40 minutos, e tá bom. Amanhã só à noite. Então, eu comecei a me policiar. Se deixar, eu fico o dia inteiro. Eu não monto aula, eu não estudo, eu não, sabe? Eu só fico vendo vídeo.
Então eu parei com isso. Falei, não, isso não é para mim, não. Então eu tive a vontade de querer mudar. E eu só assisto o YouTube à noite. Depois que acaba a aula. Acabou a aula, aí eu vou relaxar. Eu desligo aqui o WhatsApp, né? Agora é minha hora de relaxar. E aí eu vou ver meus vídeos. E aí, beleza. Ó, tô viciada no jogo de celular. Exatamente, Bárbara. Você tem que se policiar. Você tem que saber o seguinte, ó, eu vou cronometrar meu tempo. É aquele período eu vou jogar. Passou, passou. Você tem outras coisas na vida. Você não pode ficar, né, bitolado naquilo ali. E isso é um desafio para todos nós. E quando a gente não consegue mesmo, aí sim você tem que procurar uma ajuda, tá? Aí quando a gente não consegue, aí tem que procurar ajuda. Mas se a gente consegue, e é possível a gente conseguir, né? Uma eu falei, basta querer, basta você se policiar, não tem erro, né? Ainda mais por ser uma boa forma de interação. Exatamente. Só que é uma interação, se for questão do jogo, né? É uma interação fria, né? É uma interação mecânica, é uma interação virtual. O que nós temos que ter é uma interação pessoal. Essa que é uma realidade, né? Senão a gente vai perdendo os valores, né? E isso a gente não pode, tem que ter. Então, esse equilíbrio é importante em tudo. Em tudo, nós temos que ter o bom senso e equilíbrio. Senão, se você não mudar agora, como você vai se equilibrar lá na frente? Quando você for querer ser uma profissional valorizada, né, de valor. Não tem jeito, né? A realidade é virtual, é verdade, Bárbara. Agora está sendo virtual, exatamente. Tem que ser virtual. Mas nós temos que ter cuidado, porque uma hora vai passar e nós vamos voltar para o pessoal. E aí, você vai estar preparada? Você vai conseguir reagir naturalmente para o pessoal? Ou você ficou tão radical, tão bitolada, tão viciada que você não consegue mais voltar àquilo do passado? Então tem que pensar nisso, né? Por isso que eu falei, você tem que se preparar agora para o futuro. E esse futuro vai mudar. E se a gente não se preparar agora, né, as consequências serão muito, muito graves lá na frente. Então se prepare agora para o futuro, tá? Então bom senso é bom, separar as coisas é muito bom, por mais que agora esteja virtual, né? Mas a gente tem que ter um certo equilíbrio aí. Beleza, galera? Mais alguma dúvida, pergunta, crítica, comentário? Faça já. Senão eu vou passar uma atividade não, eu vou passar uma leitura. Quem é bom de leitura, quem gostaria de ler? Quem quer o desafio de ler? Eu sei que vocês leem bem, que eu já fiz essa atividade com vocês. Quem poderia ler aqui um texto? Vamos? Senão eu vou ter que chamar. Eu leio, professor. Ô, Thaís, maravilha. Eu vou colocar na minha tela, tá? Esse texto. É grande? Não, é pequenininho. Mas a Thaís falou que vai ler, então ela já vai ler. E depois eu vou disponibilizar para vocês no Classroom, ok? Eu acho que vocês vão gostar, é bem legal. E também já estou terminando a aula, é só a gente ver isso aqui. Vamos lá. Tá vendo a minha tela, Thaís? Tô. Você pode começar a ler, então. Peraí, deixa eu só aumentar aqui, se eu consigo colocar o texto inteiro. Tá. Não vai caber, depois eu baixo ele. Pode começar, então. Você é insubstituível. Será mesmo que você é substituível? Na sala de reunião, uma multinacional... Professora, a imagem tá ruim. Tá ruim? Eu não sei se é porque eu sou meio cega. Ué, tranquilo, se você tiver muito ruim. Tem alguém que está enxergando melhor a tela e gostaria de ler? Na sala de reunião de uma multinacional, o diretor nervoso fala com sua equipe de gestores. Agita as mãos, mostra gráficos e, olhando nos olhos de cada um, ameaça. Ninguém é insubstituível. A frase parece ecoar nas paredes da sala de reunião. Em meio ao silêncio, os gestores se entreolham, alguns abaixam a cabeça. Ninguém ousa falar nada. De repente, um braço se levanta e o diretor se prepara para triturar o atrevido. Alguma pergunta? Tenho sim. É o Beethoven. Como? Encara o gestor confuso. O senhor disse que ninguém é insubstituível. E quem substitui o Beethoven? Silêncio. Ouvi essa história. Ai, meu Deus, cadê? Aqui. Não, é que foi eu que mexi no meu mouse e sumiu.
ouvi essa história esses dias, contada por um profissional que conheço, e achei muito pertinente falar sobre isso. Afinal, as empresas falam em descobrir talentos, reter talentos, mas no fundo continuam achando que os profissionais são peças dentro da organização. E que quando sai um, é só encontrar outro para pôr no lugar. Quem substitui Beethoven? Tom Jobim, Ayrton Senna, Garrincha, Santos Dumont, Elvis Presley, os Beatles, Kennedy, Albert Einstein, Picasso. Todos esses talentos marcaram a história fazendo o que gostam e o que sabem fazer bem. Ou seja, fizeram seu talento brilhar. E, portanto, são, sim, insubstituíveis. Cada ser humano tem sua contribuição a dar e seu talento direcionado para alguma coisa. Esta é a hora dos líderes das organizações reverem seus conceitos e começarem a pensar em como desenvolver o talento da sua equipe, focando no brilho e nos seus pontos fortes e não utilizando energia em reparar seus gaps. Ninguém lembra e nem quer. Isso. Ninguém lembra e nem quer. Nem quer saber se Beethoven era surdo ou se Picasso era instável, Kennedy egocêntrico, Elvis obsessivo. O que queremos é sentir o prazer produzido pelas sinfonias, obras de arte, discursos memoráveis e melodias inesquecíveis, resultados de seus talentos. Cabe aos líderes de sua organização mudar o olhar sobre a equipe e voltar seus esforços em descobrir os pontos fortes de cada membro, fazer brilhar o talento de cada um em prol do sucesso de seu projeto. E se seu gerente ainda está focado em melhorar as fraquezas de sua equipe, ocorre o risco de ser aquele tipo de líder que barraria Garrincha por ter as pernas tortas, Albert Einstein por ter notas baixas na escola, Beethoven por ser surdo e Gisele Bündchen por ter nariz grande. E na gestão dele, o mundo teria perdido todos esses talentos. Quando o Zacarias dos Trapalhões faleceu, ao iniciar o programa seguinte, o Dedé entrou em cena e falou mais ou menos assim: estamos todos muito tristes com a partida do nosso irmão Zacarias, e hoje, para substituí-lo, chamamos ninguém, pois nosso Zaca é insubstituível. Portanto, nunca esqueça, você é um talento único, com toda certeza ninguém o substituirá. E aí, galera, vocês entenderam o texto? O que vocês acharam? A conclusão que vocês tiram desse texto aqui? Perfeito, né, Bárbara? Top, né? Legal. Depois eu vou disponibilizar para vocês aí, tá? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Cada ser humano é essencial, Gabriel. Muito bem. Muito bom, né, Vitória? Legal, legal. É isso mesmo, galera. As empresas realmente fazem isso. Perfeito. Tranquilo. Então, pessoal, exatamente, todos nós temos nossas qualidades únicas, né? Exatamente. Muitas vezes nós temos aí líderes, né, que não tem essa ideia, né, esse valor aí, e acha que você é substituível, né? E é uma realidade das empresas, né? Só que, na verdade, cada um deixa a sua marca, né? Cada um tem a sua habilidade. Lembra, nós falamos da chave, né? Conhecimento, habilidade, atitudes, valores e emoções. Cada um tem o seu. E isso é importante porque é a sua marca registrada. Então, impossível alguém substituir. Embora as empresas vão continuar falando, né? E eu espero que vocês, ao se formarem líderes aqui, né, não fiquem com essa mesma ideia. Lembrem sempre desse texto, né? E, se possível, leiam sempre esse texto. Ok, galera? Então, é isso que eu queria falar aqui hoje. E na próxima aula, segunda-feira, já estejam preparados, porque eu vou dar já trabalho sobre essa matéria, né, de relações humanas. O trabalho eu não quero passar em casa, porque eu sei que muitos trabalham, não tem só a minha matéria, né, vocês têm matérias de outros professores também, então vocês acabam ficando sobrecarregados. Então eu quero fazer juntos, né, quero fazer com vocês, então nós vamos fazer em sala de aula na próxima aula. Isso, podemos fazer em grupo, não tem problema. Grupo virtual, sem problema, perfeito. Então, na próxima aula, nós vamos fazer juntos, tá? Hoje eu não vou fazer chamada, não. Eu já tenho aqui, eu estou gravando, né? Tem 20 alunos na sala, então não tem muita gente, então eu consigo depois marcar a presença. Beleza, galera?
Alguma pergunta, dúvida, crítica, comentário, faça já. Tranquilo? Beleza, galera. Boa semana para vocês. Se Deus quiser, até segunda-feira. Como será o trabalho? O trabalho, eu vou dar umas atividades para vocês. Como que eu posso dizer? Tipo um caso, né? De uma situação, e vocês vão ter que resolver, tá? A gente vai discutir aqui junto, sem problema nenhum, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, beleza. Boa semana. Valeu. Até semana que vem, galera. E quem não fez inscrição no congresso, não esqueça de fazer. É gratuito mesmo, não vai atrapalhar ninguém. Boa noite a todos. Boa noite, até semana que vem. Se Deus quiser, Michele. Valeu. Professor, o que você mandou hoje? Eu não vi, eu estava ocupado. Desculpa, Gabriel, não entendi? Você falou alguma coisa de congresso, o que é isso? Eu coloquei no grupo. Depois você dá uma olhada, é o Encoad para vocês fazerem inscrição, tá? Mas o que é? Sim, é um congresso, ele vai ser dia 7, 8 e 9 de setembro, tá? Só que no período noturno é só no dia 8, 9 e 10, só no dia 8, que vai ser à noite, vamos participar, né? E o restante é durante o dia. E no dia 9, nas 2 primeiras aulas. As 2 últimas vocês vão ter, e no dia 10 é só durante o dia, e à noite vamos ter aula normal. Entendeu? Ok, obrigado, professor. Aí depois você vê a programação lá e faz a inscrição, que é gratuita, tá bom? Ok, obrigado. Valeu, boa noite.